Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, celebramos hoje a festa da apresentação do Senhor. De fato, com o dia de hoje se encerra as celebrações do Natal. 40 dias atrás nós estávamos no Natal do Senhor. Depois de 40 dias, segundo o que se prescrevia na lei de Moisés, o menino é levado ao templo para ser consagrado ao Senhor, para ser apresentado ao povo de Israel. E a mãe é purificada. Termina o tempo, por assim dizer, de 40 dias de resguardo. E este é o dia que, segundo a tradição antiga da igreja, se desmontam os presépios e as árvores de Natal. Esse tempo ele foi mudado, mas não como a iniciativa da igreja. Foi o comércio que começou a preparar os símbolos de Natal muito antes do advento e a retirá-los antes, já na Epifania ou antes. Para a tradição antiga da igreja, é nesse dia que se retiram os símbolos do Natal do Senhor. Na primeira leitura de hoje, nós temos duas opções, aquela de Malaquias, que nós ouvimos esse texto já no tempo de advento, e da carta aos Hebreus, que nós também ouvimos na leitura ferial. O profeta Malaquias, ele faz um anúncio: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Este anjo, nós já identificamos no tempo de advento com a pessoa de João Batista. É o anjo enviado para preparar. Mas logo na frente, o profeta vai dizer que chegará ao templo o dominador. O dominador, o Senhor, o Messias que entra no seu templo. É isso que acontece na festa da apresentação. É ele, o Senhor, que ocupa o lugar que era preparado para ele. Purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, para que eles possam oferecer uma oferenda justa ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a obração de Judá. A segunda opção da leitura é da carta aos Hebreus. Falando de Jesus, vai dizer que Jesus participou da mesma condição para se destruir a sua morte. Jesus participa da nossa condição humana. Então, vai dizer, ele não veio para ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. É com a nossa humanidade que ele veio se ocupar, não com os anjos. Ele veio como um de nós para nos salvar a partir de dentro da nossa natureza. Ele assume a nossa natureza para nos salvar. Mas recordemos-nos daquilo que eu já lhes dizia, comentando a carta aos Hebreus, que o sumo sacerdote era considerado alguém separado, distinto do povo. Então o autor vai dizer, tal era o sumo sacerdote que nós precisaríamos, misericordioso e digno de confiança. Misericordioso e digno de confiança porque padeceu em tudo aquilo que nós padecemos, menos o pecado. Mas assume a nossa condição e é assim, vivendo radicalmente o mistério da encarnação, que Jesus é levado no templo quando tem 40 dias. A festa de hoje, se nós nos recordamos que ao falar no Natal ele dizia que nós temos duas datas para o Natal, aquela do Ocidente, 25 de dezembro, e aquela do Oriente, 6 de janeiro. Essa festa de hoje, ela nasce no Oriente e era celebrada no dia 15 de fevereiro, portanto 40 dias depois da data do Natal dele. Quando ela chega em Roma, então ela é trazida para 40 dias depois da data do nosso Natal. E é o dia Nossa Senhora da Candelária, por isso as candelas, as velas, é o dia que a liturgia prevê uma procissão. Um gesto simbólico que deve ser valorizado. Não abandonemos facilmente os símbolos da tradição da igreja, porque nós precisamos desses símbolos para entrar em relação através da liturgia com o Senhor, com a sua igreja. Jesus, continua a carta aos Hebreus, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. No Salmo messiânico que nós rezamos hoje, o Salmo 23, nós celebramos a entrada de Deus no seu templo. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas. É o Senhor o valoroso, o onipotente, o Senhor o poderoso nas batalhas. É Ele que chega para o seu templo, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente,
O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. Na aclamação ao Evangelho de hoje, sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. No Evangelho de hoje, que conclui as festividades do Natal, Evangelho esse que nós já encontramos no tempo de Natal também, mas nos abre logo a perspectiva da Páscoa, no discurso de Simeão, que vai evidenciar aquele que chega ao templo, o Messias, como a luz para iluminar os povos. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, segundo a lei mosaica, eles obedecem, e a narração aqui é de Lucas. Lucas vai evidenciar muito isso, a prática religiosa da Sagrada Família. Eles obedecem a uma prática estabelecida do Antigo Testamento. Eles se consideram e o são de fato membros do povo de Israel. E assim, a criança é levada para ser apresentada ao Senhor. E oferecem também um sacrifício. O sacrifício citado por Lucas, um par de rolas ou 2 pombinhos, era a oferta dos pobres. Os ricos ofereciam animais de grande porte, os bois, as ovelhas. Mas essa era a oferta dos pobres. Esta é a citação mais importante que nós temos em relação a uma pobreza da Sagrada Família, porque se isso ofereciam é porque eram pobres. Simeão está no templo. Ele tinha recebido do Espírito Santo a promessa que não morreria antes de ver o Messias, e é movido pelo Espírito Santo também que ele vai no templo. No Evangelho de Lucas, a ação do Espírito Santo é muito marcante. Ele vai determinando o ritmo das coisas como ele quer. Então, ele toma as crianças, o recém-nascido, o menino nos braços, e louva o Senhor dizendo: agora pode deixar teu servo partir em paz. Ele pode morrer. Ele viu o Messias. Deus realizou a sua promessa, porque meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados. Eles não entendiam plenamente o que era essa criança, o que viria a ser. E ele os abençoou e disse a Maria: este menino vai ser causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. A história de Jesus mostra isso. Pessoas que não valiam nada da sociedade de Israel são valorizadas por ele. Pessoas que se consideravam grandes e poderosas diante de Jesus não fizeram um caminho de fé. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Logo nós pensamos e continuamos a pensar na Nossa Senhora das Dores. A dimensão da dor e do sofrimento de Maria não se nega. Se uma mãe sofre por um filho que tem uma unha encravada, imagine ver o seu filho morrer na cruz. Mas a espada, meus caros, e é importante ler a palavra de Deus a partir daquilo que a palavra de Deus nos explica. A espada na Bíblia é o símbolo da própria palavra. Então é a palavra de Deus que vai penetrar até o íntimo de Maria, ela em quem o verbo, a palavra de Deus, se encarnou. E que Maria vai discernindo. Para ela também é um desafio entender quem é plenamente esse seu filho. Então nós nos encontramos aqui no Evangelho de hoje depois com uma viúva. Depois de viúva, já com seus mais de 80 anos, ela está ali no templo, rezando, louvando. Ela encontra o menino e depois então não contém essa alegria. Ela louva a Deus e começa a falar dele para todo mundo. Depois que cumpriram tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Assim, nós terminamos plenamente as festas de Natal, onde agora o Senhor é manifestado e apresentado na liturgia de hoje como a luz, como disse Simeão, para iluminar todos os povos. É o Salvador que chegou. E nós, então, hoje, retiramos os símbolos do Natal para vivermos plenamente o tempo comum. Na coleta de hoje, Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas. Assim como o vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no templo, fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.